Olá, olá, Brasil, olá, brasileiro. Brasileiro, é o seguinte, eu tenho visto comentários na internet de que esse governo acabou, esse governo não se sustenta mais. Vejo também que o governo andou ruim nas pesquisas, parece que melhorou um pouco agora. E vi também que a aprovação está um pouco baixa, né? E vejo, então, muitos influenciadores criticando o governo. Só que você não pode ficar acreditando em influenciadores. Você tem que e conferir, tem que ser pragmático. Você vai a melhor maneira de saber se o governo está realmente ruim ou bom é você pesquisando, né? Principalmente os índices, né? Então foi o que eu fiz, brasileiro. Embora não tinha muito tempo, né? Eu fui pesquisando um por um, até mesmo quando eu parava nos sinais de trânsito. E aí reuni tudo e coloquei na planilha aqui para você tirar suas conclusões, né? Para você desenvolver aí o seu senso crítico, né? Então, tá aqui a planilha. O que foi que eu fiz? Eu selecionei 11 índices. Tem mais índices, né? Existem outros índices que a gente pode reunir depois, posteriormente, em uma outra planilha, talvez. Mas aqui eu coloquei só 11, por causa da falta de tempo. Aqui, então, eu dividi em duas partes, né? Aqui, de 1 a 7, eu coloquei aqueles índices que quanto maior, melhor. E de 8 a 11, eu coloquei aqueles que quanto menor, melhor. É o caso da inflação e do desemprego, né? Que quanto menor, melhor. Tá certo? E pesquisei três critérios aqui, olha. Os 2 primeiros anos de cada governo, ou seja, do governo anterior, 2019 2020, e do governo atual, 2023 e 2024. Pesquisei também, né, comparei também, né, o último ano de cada, ou seja, 2022 com o 2024. E, por fim, comparei o governo atual com ele mesmo, para ver se estava melhorando, 2023 com 2024. Tá bom? Eu queria dizer o seguinte, que desses índices aqui, um foi eu que criei, esse sétimo aqui, olha, né? Que é uma relação entre o salário mínimo nominal, que é o salário vigente, com o salário mínimo ideal ou necessário do DIEESE. Aí eu entendi que eu fizesse traçasse essa proporção aí, eu teria uma ideia do poder de compra, se ele aumentou ou diminuiu. Eu chequei com o Grok e ele concordou comigo que isso dá para se ter uma ideia. Talvez não seja o índice ideal, mas dá para você ter uma ideia, ok? Esse azul, então, são aqueles que obteve os índices melhores. Então, aqui nos 2 primeiros anos de cada governo, o governo anterior ganhou apenas em dois itens, dois índices, né? Um em cada ano, que é o índice da inflação, que foi menor que o governo atual, tá? Mas não foi muita vantagem, porque, entre outras coisas, né, ele não deu um aumento real do salário mínimo. Isso você pode até ver aqui, ó. Reajuste acima da inflação do salário mínimo. Você vê que foi negativo, ele reajustou para baixo, foi contrário, em vez de aumentar, diminuiu, né? E aqui foi muito pequeno, 1,4, né? Ao contrário do governo atual, que olha, ele colocou 3,22 e 2,39. Então colocou um aumento bem maior que o anterior. Então, esse aqui, né? Além disso, ele não reajustou a tabela de imposto de renda, porque a tabela foi reajustada exatamente em 2024, no governo atual. Então, essas duas coisas, talvez tenha feito outras. Ele retirou dinheiro da base, do povão, né? E aí, quando você tira o dinheiro da base, diminui a demanda e você consegue controlar a inflação mais fácil. Aqui no governo atual foi o contrário. Ele deu um aumento de salário mínimo maior e ainda reajustou a tabela de imposto de renda. Então ele fez o contrário, ele jogou mais dinheiro na base, né? Então aumentou a demanda e aí é mais difícil de controlar a inflação.
Entre outras coisas que ele jogou na base. Deve ter jogado mais dinheiro na base. Eu não me lembro agora se ele fez outras coisas. De forma então que a inflação ficou um pouco acima do governo anterior, né? Mas no geral, o governo atual ganhou de 20-2 do governo anterior, né? Uma sonora goleada. Muito bem. Vamos ao segundo critério. O segundo critério, eu comparei o último ano de cada. Então eu comparei o 2022 com 2024. E o resultado foi de 11-0 para o governo atual. Ou seja, ele ganhou em todos os índices, inclusive o da inflação. Se você olhar aqui, em 2022, 5,79. Em 2024, 4,83. Ficou menor. Quanto menor, melhor. Então aqui ele gabaritou todos, 11-0. Uma goleada homérica. Ok? Então ficou de 20-2 e de 11-0. Isso me lembra, sabe o quê? Santa Cruz e Ibis dos anos 70 e 80. O Santa Cruz tinha um time muito forte, que peitava os times dos testes. Ganhou do Palmeiras de 3-1, do Corinthians de 4-1. E dava goleadas homéricas nos Ibis. 11-0, 3-0, né? Embora o Náutico e o Sport também desse goleadas menores, né? Eles também goleavam o Ibis naquela época. Por isso, talvez o Ibis ganhou o apelido de pior time do mundo. Então, aqui nesses placares aqui, né? O Ibis é o Bolsonaro, o governo anterior, que tomou duas goleadas homéricas aqui, ok? Então, aqui o Bolsonaro é o pior do mundo, pelos índices que foram apresentados aqui, né? Ok, pessoal. Então, brasileiro, você tem que decidir. Você quer melhorar de vida, a sua vida e a da sua família, ou você quer brigar? Você quer voltar no tempo? Você quer, por exemplo, ter o seu padrão de vida diminuído em 5,85, tá? Porque esse item aqui, ó, é o item que eu acho que derrubou o governo anterior nas eleições, principalmente esse aqui. Entre todos, principalmente esse. Porque é uma coisa que o povo nem sabe que aconteceu, mas o povo sente. O sexto sentido dele diz que não foi bom para ele os últimos 4 anos. E aí ele derruba o governo. No voto, lógico. Muito bem, brasileiro, mas isso passado, deixa isso para trás, né? A modinha passou. Esquece isso. Tem que olhar para frente. E você tem que estar preocupado com você e com a sua família melhorar de vida, não família do político. Então, esquece a família do político, esquece o político e concentra na sua família. Seja mais egoísta, se preocupe mais com você e com a sua família, tá? E para isso, em vez de você tentar destruir o governo e piorar a sua vida, que isso não é inteligente, você tem que viria ajudar o governo a melhorar mais os índices, que em consequência vai melhorar a sua vida e da sua família, tá? Então o que me interessa aqui então, o que interessa para você, que deveria interessar para você também, é esse governo, o terceiro item aqui, o terceiro critério aqui, esse governo versus ele mesmo. Então, aqui o Lula 2023 perdeu para o Lula 2024 de 7-3. 7-3. 7 com 3, 10, né? São 11 itens. É porque teve um empate aqui, ó, o IDH, então eu não computei. Então ficou 7-3, né? Em vez de 7,5 e 3,5, né? Poderia ser 7,5 e 3,5, tanto faz. E vocês podem ver, comparando aí os índices da Selic do governo anterior com a inflação do governo anterior e, posteriormente,
do governo atual com a inflação do governo atual, você vê que não tem coerência. Tem algo muito errado aí nessa taxa da Selic, viu? Então é isso aí, brasileiro. Você tem que ajudar o governo a ele melhorar a sua vida. Então aqui você tem que ajudar o governo a tornar o 2025 melhor que o 2024. O 2024 já foi melhor que o 2023. E o 2026 tem que vir melhor que o 2025. E aí melhorando, a sua vida vai melhorando. Tá havendo um crescimento, tá melhorando. Não tá aquele crescimento axiomático, né? Assim, no sentido de não tá visível, né? O crescimento tá ainda pequeno. Então, você não está sentindo que está havendo um crescimento, mas está havendo, mas não está assim muito perceptível ainda, né? Então, até mesmo porque o Congresso atrapalha e tem muita gente, a oposição é muito forte, vocês sabem disso, e está tentando destruir o tempo todo. Mas você tem que decidir. Quer ficar preocupado com a família do político ou com a sua? Se você preocupa com a sua família, você tem que ajudar, inclusive, principalmente indo para cima do Congresso, que sempre atrapalha. Está atrapalhando muito o governo. Não é desde agora, não. É desde sempre. Desde que fundou, esse Congresso atrapalha mais do que ajuda. Entendeu? Então, brasileiro, os índices estão aí. Tire as suas conclusões e reveja seus conceitos. Pergunte para você realmente, para você mesmo. Você quer melhorar de vida? Quer melhorar a vida da sua família? Quer melhorar seu país? Ou você quer brigar? Pense nisso. Até mais.